É a nossa próxima questão aí, questão de número 115. Prova azul, estamos resolvendo a prova azul do Enem nesse ano de 2017. As questões de mecânica. Então vamos ver o que a 115 tem para nós. Olha só, as centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função de quem? Gente, vamos lembrar que ele está falando de centrífuga. Se ele está falando de centrífuga, ele está falando do processo de centrifugação. A centrifugação é um processo de separação por densidade. É um processo de separação por densidade. A substância menos densa vai para a superfície e a mais densa vai para o fundo do recipiente. Então você vai marcar aí a letra A. Essa questão bem direta, processo de centrifugação. Então, com certeza, nós temos isso aí fresco na cabeça, não é? Bacana? Então vamos para a próxima questão de mecânica. A próxima questão de mecânica é essa que está aí na tela, pessoal. É a questão de número 131. Essa questão de número 131, pessoal, é uma questão que deu um pouco mais de trabalho do que o normal. É a questão que trabalhou com o movimento na cinemática, né, um trabalho de velocidade que vai ser bem interessante a gente fazer aqui. Então vamos com calma na questão 131, vamos ler, vamos conhecer um pouco o que essa questão está dizendo. Vamos lá, vamos tela. E aí, essa questão 131 diz assim: um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirigem. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Muito bem. Que distância o motorista desatento percorre a mais que o motorista atento até a parada total dos carros? Muito bem. Gente, a distância total percorrida pelo motorista atento será dada por um gráfico, concorda? E um gráfico de velocidade por tempo. Vamos desenhar esse gráfico aqui? Deixa eu puxar aqui uma tinta preta. Olha só. Para facilitar a nossa vida. Então vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho aqui um gráfico de velocidade em metros por segundo, de tempo em segundos. Nesse gráfico nós podemos marcar aí a velocidade de 14 metros por segundo, ok? Por que eu estou marcando isso, professor? No motorista atento. Porque o motorista atento aciona o freio a velocidade de 14, ele disse isso, não foi? Velocidade de 14. Como ele tem uma desaceleração de 5, eu sei que se eu jogar aqui, ó, a aceleração é igual à variação de velocidade no tempo, eu sei que o tempo, o intervalo de tempo vai ser a variação de velocidade, que é 14, na aceleração de 5. Então esse vai ser o tempo. Então mais ou menos aqui assim, vamos botar aqui, 14 quintos, né? Quase 3. Então o meu gráfico é esse. Ora, se o meu gráfico é esse, nós podemos calcular a distância a partir de quem? Da área, dessa área aqui. Então a área vai ser numericamente igual à distância, né? A distância D que nós temos. Por isso, essa distância D vai ser base vezes altura, 14 vezes 14,5, ou 14 quintos, desculpa, vezes 14, sobre 2. Você vai ver que essa distância aqui, ela vai dar quanto? 19,6. 19,6 é a distância que o motorista atento em metros percorre. Tá feito? Beleza. Agora eu preciso trabalhar com o motorista desatento. Esse aqui é o atento. Atento. Agora vamos ver o que o desatento fez. De acordo com os dados
do problema? O motorista desatento continua acelerando por 1 segundo a mais, por mais 1 segundo antes de começar a frear. Tá aqui, ó, leva 1 segundo a mais. Joia? Muito bem. Outra coisa, a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. A aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, se a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, e a velocidade era 14, né? O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14, enquanto o desatento leva 1 segundo a mais para iniciar a freagem, então ele tem mais de 14 metros por segundo. Ele tem 14 mais o que ele ganha em 1 segundo. Tudo bem? Mais o que ele ganha em 1 segundo. Ora, se ele tem 14, leva 1 segundo a mais e a aceleração é de 1, ora, como a aceleração é de 1 metro por segundo ao quadrado, e o tempo que ele levou a mais é de 1 segundo, então ele variou a velocidade em quanto? Ora, a variação de velocidade, nós podemos fazer aqui, ó, rapidamente, aceleração é variação de velocidade no tempo. Então essa variação de velocidade vai ser 1 vezes 1, que dá 1. Então ele aumenta a velocidade em 1 metro por segundo em relação ao desatento. Então, como o desatento tinha 14, ele vai ter quanto? Ele vai ter 15. E o gráfico vai ficar assim, ó. Do 14 ele sobe até 15. Ele sobe aqui até 15. Beleza? E aí no 15 ele começa a frear. Beleza. Essa aqui é a nossa velocidade em metros por segundo. Esse aqui é o nosso tempo em segundos. Ótimo. Então o gráfico vai ficar mais ou menos assim. Muito bem? Beleza. Outra coisa. Sabendo disso, quanto tempo ele leva para frear? Ora, se a velocidade dele... Vamos fazer a mesma expressão agora para a frenagem, tá? Para a frenagem. A aceleração é variação de velocidade no tempo. A aceleração dele, quanto é? A aceleração dele é de 5. Aqui, ó. 5. Muito bem. Então eu tenho 5. Em módulo. Eu tenho uma variação de velocidade que ele vai de 15 a 0 até parar. Então eu tenho 15. Então o intervalo de tempo para poder parar é de 3 segundos. Se ele já gastou 1 segundo aqui, pessoal, se ele já gastou 1 segundo de acordo com o problema para poder continuar, né? Ele levou 1 segundo a mais, ele leva mais 3. Se ele leva mais 3, 1. Com 3 segundos a mais, vai dar aqui 4. Agora, então, a gente pode calcular, por esse desenho, qual que é a área, qual que é a distância percorrida. Então, vamos fazer isso? Eu vou puxar aqui uma caneta de cor verde. Pronto, vamos puxar o verdinho. São 2 áreas. São 2 áreas. Então, a primeira área, área 1, e a segunda área era 2. A área 1, a gente calcula como? É um trapézio. Base maior, 15. Mais base menor, 14. Vezes a altura dividido por 2. Qual é a altura? É 1. Então, isso tudo vezes 1. Ok? Então, essa área 1, ela vai ser 29 por 2. Isso dá 14,5. Então, a distância 1 é 14,5 metros. Muito bem. Qual é a distância 2? A distância 2 é desta área aqui, ó. Então, a área 2, vamos gerar a distância 2. É um triângulo? Base 3 vezes a altura, 15, né, sobre 2. Dá 45 por 2, que é 22,5. Então, essa área 2, que na verdade é a distância 2, ela é de 22,5 metros. Ou seja, qual é a distância total percorrida? 14,5 mais 22,5. Então, 14,5 mais 22,5 dá 37. Então, 37 metros. Agora que a gente vem o fechamento. Terminou, professor? Não. Por que que não terminou? Porque o que o examinador quer, eu vou fazer de vermelho, é que distância o motorista desatento percorre a mais. Então eu tenho que fazer a distância do motorista atento menos a do desatento, né? Um menos o outro. Né? Na verdade, o desatento menos o atento. Porque o desatento percorre a mais. Então a distância
a mais, vou botar assim, é 37 do desatento menos 19,6 do atento. Quando eu fizer essa conta, isso vai dar 17,4 metros. E 17,4 metros, isso vai me levar para a letra E, nesse caso. Bacana, bacana? Beleza? Ok. Então, chegamos aí ao final de mais uma correção dos itens de mecânica dessa prova do Enem 2017. Espero que você tenha se saído bem, tá? Vá conferindo aí no nosso canal no YouTube, partiuenem.com, lá no YouTube, as outras correções com os outros professores, porque aqui você sempre tem essas correções depois da prova, sempre tem esse amparo, esse carinho, esse aconchego dos professores, tá bom? Grande abraço, te vejo em breve. Valeu!